Uma das melhores coisas do futebol é que tudo pode acontecer, e o que a galera gosta de ver mesmo é virada, é vitória conseguida no finalzinho, no último lance, aquela emoção de jogo tá acabando e aí acontece alguma coisa inesperada, né? Nesse vídeo a gente vai falar de algumas das melhores vitórias conseguidas no finalzinho. Se tem uma competição que gosta dessas vitórias no finalzinho aí, é a Champions League, e um dos times mais copeiros de Champions aí é o Bayern de Munique, que tem história também na competição com gols no final. A primeira delas foi na final de 1999, quando o Bayern de Munique lá, estrelado com o Oliver Kahn, o Lothar Matthaus e tal, enfrentava o Manchester United, que era comandado pelo Ferguson, e também tinha craques ali como o Giggs, o Beckham, o Schmeichel e até o próprio Solskjaer, que hoje é o técnico do Manchester United, pelo menos na hora da gravação desse vídeo, né? O Bayern abriu o placar aos 6 minutos e o United precisava obviamente empatar aquela final, mas não conseguia, até porque o Bayern de Munique tinha mais controle do jogo, criava mais chances de uma bola ali na frente do gol, o camarada dá uma cavadinha, encobre o goleiro Schmeichel e a bola vai caprichosamente na trave. O Schmeichel depois acabou declarando até que naquela jogada ali, ele sequer olhou pra trás na hora, porque pra ele era certo que a bola tinha entrado e era 2-0 pro Bayern de Munique. Mas daí quando ele virou e a bola voltou na mão dele, ele disse: ali eu sabia que nós venceríamos. Mas foi por pouco, porque o Bayern de Munique teve mais uma chance e um camarada vai dar uma bicicleta dentro da pequena área e manda no travessão. Só que o destino parecia que tava conspirando a favor do Manchester United, né? Nada dava muito certo até os 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, já no Fergie Time, né? Que é o nome aí dado aos acréscimos geralmente do segundo tempo, quando os times do Ferguson conseguiam geralmente fazer gols, conquistar vitórias aí nos últimos momentos. Então aos 46 do segundo tempo, o Giggs chuta uma bola toda mascada e o Teddy Sheringham tava ali dentro da área pra empurrar ela pro fundo do gol e empatar o jogo 1-1. E aí, cara, 46 do segundo tempo, tu fica, tá, o jogo vai pra prorrogação então, né? O próprio Solskjaer depois veio declarar que quando o United empatou aquela final, ele pensou, pô, que maravilha, eu vou poder jogar mais 30 minutos, porque ele tinha vindo do banco, né? Assim como o Sheringham. Mas ele estava errado, porque aos 48 do segundo tempo, quando as pessoas já se preparavam pra prorrogação, vem um escanteio na área, dão uma casquinha de cabeça e a bola cai no segundo pau, onde tá livraço quem? O próprio Solskjaer, pra empurrar a bola pro fundo do gol e virar uma final que parecia impossível de virar, uma final que o Bayern de Munique quase poderia ter aberto ali 3-0 se não fossem duas bolas na trave. 2-1, Manchester United campeão da Europa, Ferguson atacando mais uma vez no Fergie Time, e o Lothar Matthaus, craque daquele Bayern de Munique, depois descreveu qual foi a sensação dele nos minutos finais da partida. Foi como viver um filme de terror. Mal sabia o Bayern que eles cometeriam o mesmo erro quase 10 anos depois. Foi na final da Champions League em 2012, quando o Bayern jogava contra o Chelsea. O jogo tava mais pro Bayern de Munique, que criava mais chances, e eles conseguiram abrir o placar aos 38 do segundo tempo com uma cabeçada do Miller. E ali, né, faltando pouco tempo pra acabar o jogo e com o Bayern melhor, parecia que o jogo tava resolvido. O próprio Lampard disse em entrevista, lembrando aquela noite: não devemos ter uma mentalidade derrotista no jogo, mas pra mim aquilo pareceu o fim. Só que o futebol não gosta de roteiros óbvios, né? Num dos poucos ataques do Chelsea, aos 43 do segundo tempo, o Mata cobra o escanteio e o Drogba, monstro que é, sobe de cabeça, se adianta e mete pro fundo do gol pra fazer 1-1, numa cabeçada dificílima, cara, que eu diria que a maioria dos atacantes não conseguiria fazer aquele movimento e aquela antecipação de forma tão perfeita como fez o Drogba. E como os roteiros de futebol às vezes podem ser malucos, na prorrogação o Drogba vai de herói a vilão e faz um pênalti, amigo. Se o Bayern de Munique faz aquele gol, praticamente já era. Só que o Robben cobra, o Peter Cech pega e aí as cobranças vão pros pênaltis alternados, onde o Drogba volta novamente a ser o herói, porque ele bate a última cobrança que faz o Chelsea ser campeão da Champions League pela primeira vez na história, e o Bayern de Munique já acumulando 2 vezes que ele deixa escapar o título no finalzinho. Uma coisa que não é legal deixar pro finalzinho é apoiar o canal com um like no vídeo. Já faça isso agora, cara, por gentileza, dá muita força pro meu trabalho aqui e ajuda a manter o canal trazendo vídeos aí com frequência e crescendo, conseguindo chegar aí em mais pessoas que amam o futebol europeu, beleza? Muito obrigado aí. Ah, e rapidão, o Eurofut agora tá no Instagram. Eu tenho postado bastante coisa lá, vários trechos dos vídeos que rolam aqui. Então se você curte o canal no YouTube, você vai curtir seguir a gente no Instagram. Dá essa força, a gente tá com apenas 2.000 seguidores lá. Quem puder colar lá e seguir a conta, ajuda demais, tamo junto. Saindo do Bayern de Munique pro seu rival Borussia Dortmund, tem uma história envolvendo eles que é simplesmente sensacional. Era quartas de final da Champions League na temporada 2012-2013, quando o Borussia enfrentava o Málaga, valendo vaga nas semis. E o jogo de ida tinha sido 0-0, então tava todo mundo ansioso pro jogo de volta, se o Borussia Dortmund ia passar ou não. Afinal, era aquele Borussão cabuloso do Klopp, com Lewandowski, Marco Reus e companhia. O jogo começa e o Málaga sai ganhando. Antes de acabar o primeiro tempo, Lewandowski empata 1-1. Só que 1-1 naquela época ainda dava vantagem pro time fora de casa, então o Málaga tava passando de fase para semifinais da Champions. Quando aos 37 do segundo tempo, o Málaga faz 2-1 e praticamente concretiza ali a eliminação do Borussia Dortmund. Teria que fazer 2 gols rapidão no final, e numa situação difícil que o goleiro do Málaga na época, que era o Caballero, tava pegando até pensamento.
Só que o Dortmund era aquele Dortmund do Klopp, tinha um tempero especial naquela bagaça, certo? Então aos 46 do segundo tempo, o Felipe Santana, zagueirão brasileiro, vai jogar de centroavante praticamente, e numa bola que ele tenta finalizar ali, ele disputa com a defesa, a zaga bota pra trás e aparece Marquito Reus pra meter pro fundo da rede, empatar 2 a 2, mas o Málaga ainda estava passando aí pelos gols fora de casa, quando o Dortmund continua pressionando e numa jogada totalmente desesperada, ali aquela confusão desgraçada dentro da zaga do Málaga, o Felipe Santana, novamente ele aparece embaixo da trave, literalmente na linha pra empurrar a bola pro fundo do gol, já aos 48 do segundo tempo pra botar aquele Borussia Dortmund na semifinal. Imagina a galera do Málaga, cara, os caras acreditando, né, um time menorzinho aí, que iam pra uma semi de Champions, e perder dessa maneira deve doer. E nessa Champions o Borussia Dortmund acabou chegando até a final pra enfrentar justamente quem? O Bayern de Munique. Aí você fala, porra, o Bayern já entregou 2 finais no finalzinho, entregaram uma terceira? Não, senhor, cara, o jogo estava empatado até os 44 do segundo tempo em 1 a 1, quando numa falha da defesa do Dortmund, o Robben aproveita ali o buraco, entra, faz uma finalização um pouco estranha, mas a bola entra, ele mete 2 a 1, dando o título daquela Champions pro Bayern de Munique, e dessa vez quem amarelou foi o Borussia Dortmund. O Robben consegue a sua redenção depois de ter perdido o pênalti na final da Champions anterior, e o Bayern consegue a sua redenção, dessa vez ele conseguindo a vitória no finalzinho e não deixando ela escapar no finalzinho. E já na Champions de 2013, 2014, a gente teve mais um lance aí absolutamente chocante que os torcedores do Atlético de Madrid e do Real Madrid devem lembrar até hoje. Era uma final entre Real e Atlético, e o Godin, zagueirão do Atlético de Madrid, tinha aberto o placar ali aos 39 do primeiro tempo. E vocês sabem como é que joga o Simeone com o seu Atlético de Madrid, né? Consegue aguentar pressão, consegue montar um sistema defensivo sólido, e parecia que eles iam conseguir segurar esse 1 a 0 até o final. Só esqueceram de dizer isso pro Sérgio Ramos. Isso porque aos 48 do segundo tempo, quando tudo parecia perdido pro Real Madrid, o Modric cobra um escanteio perfeito. O Sérgio Ramos cabeceia de forma absolutamente perfeita pra fazer o 1 a 1 contra o Atlético, praticamente no último lance, levar o jogo pra prorrogação, num gol que acabou sendo histórico, né? Tem até os minutos e segundos desse gol aí, que é 92 e 48, que um monte de torcedor do Real Madrid tatuou na pele. O próprio Sérgio Ramos tem uma tatuagem com esse gol de cabeça, e esse gol de cabeça inspirou até mesmo o nosso lema aqui do Orofute, né? Olha lá a nossa descrição do Twitter pra você ver. E aí até deu pena do Atlético de Madrid, porque eles lutaram tanto por aquele título, velho, e aquele gol do Sérgio Ramos foi uma ducha de água fria, ou até poderíamos dizer que foi uma ducha de cimento, porque na prorrogação o Atlético de Madrid não pareceu o mesmo time que jogou durante os 90 minutos e acabou sendo engolido, destruído pelo Real na prorroga, com gols aí do Bale, do Marcelo. E pra fechar, do Cristiano, não poderia faltar ele, que acabou sendo artilheiro daquela Champions, isolado com 17 gols, e que acabou tirando o Real Madrid aí da fila de 12 anos da Champions, buscando e alcançando a famosa La Décima. Muito louco que eles ficaram mais de uma década buscando a La Décima, e depois, em questão de 4 anos, estavam com 13 já, né? E a Champions League, né, amigos? Tem final que é uma bosta também, como aquela final entre Tottenham e Liverpool. Foi um jogo horrendo, não teve nenhuma surpresa, foi realmente péssimo de assistir. Porém, pra chegar naquela final, o Tottenham tinha feito milagres aí, e um desses milagres foi contra o Ajax na semifinal. No primeiro jogo, o Ajax tinha ganhado de 1 a 0 dentro da casa do Tottenham. Então no jogo de volta, quando eles abriram 2 a 0, parecia que tava tudo liquidado. 3 a 0 no agregado, né? Aquele time tinha jogadores muito bons, mas que eram bastante jovens na época ainda, como o De Ligt, o Frank de Jong, o Van de Beek, mas eles não tinham Lucas Moura. Aos 10 do segundo tempo, o Lucas dando uma costurada ali, finaliza e diminui o placar 2 a 1. Já aos 14, o Lucas novamente dá uma sapeada ali por dentro da área, finaliza de novo e faz o 2 a 2, que mesmo assim classificava o Ajax, porque tava 3 a 2 no agregado, mas mal podia saber aí os torcedores do Ajax o que o Lucas viria a aprontar. O Ajax teve até chance de ampliar, teve uma bola do Ziyech que quase entrou aí, que poderia ter liquidado, mas não liquidou. E se esse jogo tá nesse vídeo, é porque você já sabe o final. Aos 50 do segundo tempo, bola pra frente, o centroavante grandalhão Llorente, que tava no Tottenham na época, dá uma matada meio que de coxa, a bola sobra no Dele Alli no Lucas, e o Lucas, pra história, no último lance do jogo, naquele momento em que o corpo não obedece mais o cérebro, obedece ao coração, num dos jogos mais incríveis e emocionantes que eu já vi na minha carreira, e uma das melhores narrações de futebol que eu também já ouvi na minha vida. A bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração!
Mas a temporada 2016-2017 talvez tenha tido uma virada ainda mais impressionante que essa do Tottenham, porque a gente tá falando do histórico confronto entre PSG e Barcelona. Oitavas de final, em casa, o Paris ganhou do Barcelona por 4-0, então o jogo de volta parecia aquele bagulho meio protocolar, né? O resultado tava garantido, como é que alguém ia conseguir virar um 4-0? Era só o PSG fazer o básico ali, o arrozinho com feijão que eles passavam. Só que eles não entraram tão concentrados quanto deveriam. Logo no começo do jogo ali o Suárez abre o placar, depois o Kurzawa faz um gol contra e ainda no começo do segundo tempo o Messi faz um de pênalti. Então o Barcelona tava chegando no placar perigoso 3-0, a torcida do PSG começava a roer as unhas até o osso já. Mas justo quando parecia que o Barcelona tava chegando, o Cavanão poderoso faz um gol pro PSG e aí fica 5-3 no placar agregado. Novamente, parecia que seria impossível pro Barcelona chegar lá. Mas no futebol não existe impossível, porque o Neymar de falta faz o 4-1 aos 43 do segundo tempo. De pênalti, aos 46, ele faz o 5-1. Nesse momento aí, o PSG tava passando pelos gols fora de casa. Só que aos 50, o Neymar que tinha colocado a bola debaixo do braço e falado: eu resolvo essa porcaria, faz uma jogada no meio campo, puxa pra canhota, manda um lançamento perfeito pra dentro da área. O Sergi Roberto, aquele herói improvável, aparece pra botar pro fundo da rede, fazer o 6-1, num dos gols mais marcantes de toda a história do Barcelona e da Champions League, no que ficou marcado aí como La Remontada, né? A virada. O mais louco é que uma das histórias mais da hora que tem pra contar, que é essa da remontada aí, acabou não valendo de nada, porque na fase seguinte o Barcelona foi eliminado com até certa facilidade pra Juventus por 3-0. Então não contou muito a remontada, né? O Barcelona não foi longe, mas uma vitória no finalzinho que contou e muito, foi até mais especial, é o chamado dia do Iniestaço. Foi na temporada 2008-2009 quando Chelsea e Barcelona se enfrentaram pela Champions League e o Chelsea começava a virar uma potência ali, sinônimo de investimento, grana e pai e tal, e o Barcelona tentando se reencontrar, se reinventar depois da saída do Ronaldinho, usando muita gente ali da base e até apostando num cara da casa que vocês devem conhecer aí, né? Ele é chamado de Josep Guardiola e Sala. O primeiro jogo lá no Camp Nou foi 0-0, então no jogo de volta pela semifinal, valia a vaga na final, essa desgraça aí, o Barcelona tinha que vencer o Chelsea e o Barcelona tava correndo atrás desde o começo, porque o Essian, como jogava bola esse homem, velho, um volante lá do Chelsea, né? Meio campista, acabou metendo um puta de um golaço, fazendo 1-0 pros Blues. E olha, o Chelsea jogou melhor naquela partida, o Barcelona não conseguiu aplicar o seu jogo bonito não. O Barça, pra vocês terem uma ideia, não tinha conseguido finalizar nenhuma vez certo no alvo. Só que essa história de gol fora de casa é complicada, né? Porque o Barcelona só precisou de uma bola no alvo. Só aos 47 do segundo tempo, quando a bola chega na entrada da área, pro Iniesta soltar uma bomba daquelas, velho, mandando no ângulo, sem defesa pro goleirão, fazendo 1-1 e classificando o Barcelona pra final aí. Esse dia pros torcedores do Barcelona ficou marcado aí como o Iniestaço, e pros torcedores do Chelsea, até hoje tem gente que diz que esse jogo foi roubado, porque eles pedem marcação de 4 pênaltis naquela partida pro Chelsea, né? E eu revendo os lances, eu tendo a concordar com 3. Eu acho que se tivesse VAR naquela época, com o VAR de hoje, 3 daqueles 4 pênaltis eu acho que teriam sido marcados. Depois dessa classificação incrível, é possível até afirmar que esse tenha sido o gol mais importante da história do Barcelona, ou pelo menos um dos gols mais importantes da história do Barcelona, porque naquela temporada o Barça vai pra final e ganha do Manchester United, se consagrando campeão europeu. E não só isso, nessa temporada eles conseguiram a sextupla coroa, né, ganhando aí o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, sendo que 3 desses 6 títulos nunca teriam sido vencidos pelo Barça se não fosse aquele gol do Iniesta, porque eles teriam sido eliminados da Champions, não teriam jogado a Supercopa Europeia e não teriam ido pro Mundial. E o Iniesta, cara, ele fez aquele gol e falou: porra, isso aqui de fazer gol no finalzinho é maneirão, hein? Ele era titular daquela Espanha, que tava disputando a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, que foi pra final contra a Holanda, que empatou com a Holanda no tempo regulamentar, e na prorrogação, já no finalzinho do jogo, aos 11 do segundo tempo, o Iniesta resolve aparecer de novo e meter um segundo Iniestaço, dá pra chamar assim? Quando ele entra na área, faz o gol, dá o título mundial pra Espanha e se consagra de vez aí como jogador decisivo nos últimos momentos de uma partida. Que jogador foi o Andrés Iniesta, cara? Meu Deus, que maravilha, cara, que craque, velho. E por falar em Barcelona, tem um gol no finalzinho que foi absolutamente histórico. Não é o clássico entre Real Madrid e Barcelona na própria casa do Real Madrid em 2017. Naquele jogo pela La Liga, o Casemiro abriu o placar, aí depois o Messi empatou com um golaço.
No segundo tempo, o Rakitic vira pro Barcelona, e aí o Real Madrid vai atrás, só que o Sérgio Ramos dá uma entrada pesadíssima no Messi, é expulso e parecia que as coisas ficariam melhores pro Barcelona, só que aos 40 do segundo tempo, James Rodrigues empata em 2 a 2. E mesmo fora de casa, o Barcelona tinha um a mais, então eles foram obrigados a ir pra cima tentar a vitória, só que não tava dando, tava difícil, né? Quando, no último minuto, aos 47 do segundo tempo, numa jogada rápida ali de contra-ataque do Barcelona, eles botam a bola ali, daquele jeitinho que o Messi gosta de finalizar, meio que depois que entrou na área, assim, sabe? E o Messi naquela partida tinha levado cotovelada do Marcelo, tava todo sangrando, com o negócio no nariz enfiado, tinha tomado uma entrada criminosa do Sérgio Ramos ali, tinha apanhado, mas naquele último lance ele faz um baita de um golaço e consegue a vitória pro Barcelona da melhor maneira possível, porque aquele gol foi marcado contra o maior rival, na frente do estádio lotado, e ainda por cima foi o gol de número 500 do Lionel Messi, com a camisa do Barcelona, e aquele gol deu origem a uma das celebrações mais icônicas, né, quando o Messi tira a camisa, vai na frente da torcida do Real Madrid e mostra a camisa pros caras assim, provocando mesmo. Tem até aquela foto que parece que a camisa tá voando, né, é realmente incrível. E existem muitos gols aí no finalzinho que são realmente histórias emocionantes, né, mas eu vou falar uma das minhas favoritas, que foi em 2013, quando Watford e Leicester disputavam ali a subida pra primeira divisão. O Leicester venceu o jogo de ida em casa por 1 a 0 e no jogo de volta o Watford vencia por 2 a 1 na casa dos caras, até o finalzinho, né? Como não tinha gol marcado fora de casa naquele playoffs da Championship, tava indo pra prorrogação, 2 a 2 no agregado. Eis que aos 52 minutos do segundo tempo, velho, o Leicester tava indo pro ataque e o Knockaert meio que se joga ali na área, o juizão vai na dele e marca um pênalti. Se o Leicester faz aquele gol, acabou, velho. O Watford está eliminado. E aí o Knockaert vai lá, cobra o pênalti e o goleirão Almunia do Watford pega. Só que ele deixa a bola cair nos pés do Knockaert, que vai concretizar pra fazer o gol da vitória. E o goleirão pega de novo. Inacreditável, o Knockaert perdeu ali toda a chance do Leicester, e o que ele não esperava é que enquanto os jogadores do Leicester estavam atônitos com a chance perdida, o Watford saiu disparado no contra-ataque, velho, de uma forma maluca. Vem o cruzamento no segundo pau, que vira uma ajeitadinha de cabeça, e o Troy Deeney, atacante do Watford, aos 52 do segundo tempo, mandar um puta de um balaço pra fazer o Watford 3 a 1 num dos, eu vou falar aqui e eu acho que ninguém vai discordar de mim, num dos melhores contra-ataques de toda a história do futebol, amigo. E aí esse gol garantiu o Watford na Premier... Não, pera. Não, cara. Ainda era semifinal dos playoffs da Championship. Então, assim como aquela remontada do Barcelona pra cima do PSG, esse lance histórico aí não adiantou de muita coisa assim, porque o Watford foi pra final dos playoffs contra o Crystal Palace e perdeu por 1 a 0 na prorrogação e passou mais uma temporada na segundona. Ficou um gostinho ruim, mas é um lance que os torcedores do Watford, o Deeney, eles jamais esquecerão. E a gente também, mano. Se você for lá e ver, né, é o 1 minuto de futebol mais louco que existe, assim. Completamente inesquecível. Que outros gols no final foram inesquecíveis para você? Tem muitos, né? Como, por exemplo, aquele do Agüero. Quais que você lembra de cabeça? Quais foram mais marcantes pra você? Deixa nos comentários aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se puder deixar um like antes de sair, ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Tamo junto, nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou!